Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista aqui, ele nos coloca que naquele momento da vida dele, a sua alma estava em grande angústia, porque muitas vezes, nos deparamos com situações impossíveis na nossa vida e a nossa alma sente a falta de Deus, não porque Deus está fazendo toda a nossa vida. Muitas vezes nós mesmos, todas as vezes somos nós mesmos que nos afastamos de Deus, não é verdade? Toda vez que deixamos de buscar a Deus, toda vez que nós priorizamos nas nossas vidas, melhor dizendo, outras coisas, ou todas as outras coisas, além de Deus e da sua palavra, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos enchendo de outras coisas. O mundo tem oferecido diversas distrações para a nossa vida, não é verdade? Você liga a televisão, assim como eu também, eu tenho esse costume, e fico ali muito tempo assistindo programas de TV. Não gosto de jornal, mas tem gente que gosta. Mas gosto de assistir documentário, gosto de assistir. Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas não podemos esquecer de colocarmos Deus como prioridade na nossa vida. De reservar tempo para Deus como prioridade máxima da nossa vida. E eu lendo esse versículo, eu lembrei de um amigo meu, um colega de trabalho, melhor dizendo. Tem bastante tempo que eu não o vejo, tá? Que ele mora em outra cidade. Ele, assim como eu, já estamos aposentados, mas assim, eu lembro que ele era cristão, ele é cristão, ele é até pastor. E eu, inclusive, na época, me aproximei dele, nós fizemos uma amizade. E eu estava afastado da igreja já há bastante tempo. Eu tentava voltar, mas não firmava. E nessa época eu estava bem afastado de Deus. E eu lembro que ele me contando que tinha sido vítima de um assalto, de uma emboscada, e passou por uma cirurgia. A vida dele correu risco de vida, E após a operação, ele não podia beber água. Isso é muito menos se alimentar. E ele falou que pediu a Deus para tirar a vida dele, porque foi a pior sensação da vida dele, que nem os lábios dele podiam ser molhados. Ele implorava a enfermeira para molhar o lábio. E elas não faziam isso por ordens médicas, para ele não infeccionar, Foi muito grave, Os tiros que ele recebeu. Então lá na UTI, no CTI, ele estava entre a vida e a morte, se recuperando ele chegou quase morto no hospital. E eu conversando com ele, mas como é que foi isso? Foi assalto? Ele falou, não, tentaram me matar realmente. Ele queria comprar um sítio, aí a pessoa marcou, eu não sei exatamente como chegaram até ele, os agressores, já estavam esperando ele e atiraram nele. Ele conseguiu, por milagre de Deus, escapar e foi parar lá no hospital, então passou pela cirurgia. E eu me lembrei disso, ele falando que foi a pior sensação da vida dele, porque ele falou que é muito, muito pior que fome.
Eu já senti bastante fome na minha vida, inclusive já até passei fome quando eu era criança, né? Um pouco. Período, né? Meu pai ficou desempregado e é muito ruim. Mas a fome, você, dependendo do local que você tá, você bebe uma água, você bebe alguma coisa, você come alguma coisa, você come uma fruta, você... Então ali você absorve aquilo ali. Agora a sede não. A sede é uma coisa implacável, né? Você já esteve em regiões desérticas? Eu nunca tive, mas já estive em lugares bem quentes, né? Onde eu vivo é bem quente, eu moro no Rio de Janeiro, um dos estados mais quentes aí do Brasil. E aqui chega a fazer 50 graus no verão, né? Então, assim, coisa terrível, né? Nós temos sede. Então ele está dizendo aqui que, assim como o cervo, né? Ele tá ali desesperado por água, porque muitas vezes tem animais que vivem em regiões, né, que tem seca, e aquele período ali, de repente, é um período de seca. E os predadores estão ali. Os lagos vão secando, né? Os rios vão secando e os predadores ficam perto das águas para predar, né, as presas. Então o cervo muitas vezes não consegue chegar até a água. Ele vê a água, mas ele não consegue chegar. E assim somos nós, não é verdade? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos muitas vezes desviados, não é o meu caso, graças a Deus. Ou então estamos passando muita dificuldade na nossa vida e nós não vislumbramos uma solução, nós clamamos e não sentimos a presença de Deus. Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está distante, mas Deus fala na sua palavra. Não me recordo o versículo, tem muitos anos que eu vi esse versículo, que Deus é Deus de perto e é Deus de longe, sim. Não importa a distância, para Deus não tem distância. Para Deus não existe o perto e o longe, existe para a gente, mas para Deus não. E muitas vezes, quando existe o silêncio, é aí que Deus trabalha. Deus está trabalhando, Deus está te provando. Então quero trazer uma palavra de esperança para você. Se parece que Deus não está te ouvindo e você está ficando com muita sede, ao ponto de querer desistir, como esse colega meu de trabalho, ele quis desistir da vida dele. Se ele pudesse, ele tinha desistido. Não é porque Deus não coloca esse poder na nossa mão. Porque por causa de um sofrimento físico, né? Nós até queremos desistir da vida. Foi o caso dele, falou. Para quem não sabe, J é Jorge, tá? Primeiro nome. Falou, Jorge, foi o pior momento da minha vida. Foi pior do que quando eu levei o tiro. Eu ter ficado com uma sede. Ele ficou dias sem poder beber água. Ele falou que a boca dele chegava a grudar no céu, assim. Os lábios estavam ferindo o lábio dele. Tão seco que ele estava ficando, a boca. Porque o nosso corpo dependendo da sua idade, ele varia aí de 75% até 90% de água. Quanto mais velho nós ficamos, menos água no corpo, né, nós temos, mas mesmo assim passa dos 70%. Então nós necessitamos da água, né? Assim como outros animais. Mas o que eu quero falar para você não é de água. O que eu quero falar para você é de uma fonte da água da vida eterna, que jorra. E essa água, essa fonte de água viva, ela é de graça. Você não precisa pagar nada por ela, não. É Jesus Cristo. Ele quer te salvar hoje, agora. Deixe para amanhã, não. Não espere assim, eu vou largar meu vício para ir procurar Jesus. Não. Ele está te chamando agora. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E eu e o Pai faremos morada no seu coração. Abra seu coração para Jesus. Ele é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe ricamente sua vida. Não olhe para os lados, não desanime por causa de irmão. Se você está desanimado aí na igreja por causa de irmão, por causa de pastor, por causa de... Esquece isso, porque todos nós somos irmãos, todos somos imperfeitos. Seja pastor, seja obreiro, seja diácono, seja uma ovelha, porque todos nós somos ovelha. Muitos pastores têm esquecido isso, muitos pastores têm afastado o irmão da igreja. Porque muitos pastores têm esquecido que ele próprio é uma ovelha. Essa terminologia pastor, eu até excluiria do meio evangélico. Eu colocaria como dirigente, diretor da igreja, presidente da igreja, etc. Mas pastor é Jesus, nosso verdadeiro e único pastor. É claro que devemos respeitar as autoridades que estão ali à frente do trabalho, do ministério, as autoridades espirituais, mas não podemos esquecer que o nosso alvo é Jesus, não é pastor. Nosso alvo é Jesus, não é o irmão. Nosso alvo é Jesus, não é profeta. Nosso alvo é Jesus, não é milagre. Nosso alvo é Jesus. Porque Ele e só Ele é digno de nos levar até o Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse assim, ninguém vai ao Pai. Ele disse, vem. Porque Ele e o Pai são um. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado se você ficou até o final.